Estou gravando hoje a primeira aula do curso Espírito Santo, Alma da Igreja e do Mundo da UPM 2019. É a aula 1A, o Espírito de Deus em Ezequiel, vento tempestuoso, respiro de vida, mentalidade nova, foi proferida pela Diana Ribel. Ela fala que Ezequiel é considerado um profeta maior, e esse conceito se refere ao tamanho do livro, que é um livro longo, são 48 capítulos. E é um livro também difícil de ler, porque tem muitas imagens estranhas, muitas vezes até repugnantes. E o contexto histórico do livro é o exílio da Babilônia, 6 séculos antes de Cristo. Ezequiel é um sacerdote, filho de sacerdote de Jerusalém, que foi deportado para a Babilônia. E lá ele sente o chamado para ser profeta. Existe uma crise do povo eleito, porque o Império Babilônico, Nabucodonosor, retira o rei de Judá e o deporta, colocando alguém no lugar. Depois conquista a cidade, destrói o templo, e aí há uma queda da dinastia davídica, queda total do sistema político e religioso. Então, ela faz uma pergunta: o que queria dizer ser povo de Deus nessa situação? O livro de Ezequiel, que é considerado o profeta do Espírito, é uma primeira tentativa para responder essa questão. Então, ela fala primeiro dos significados da palavra Espírito, Ruá. Em um momento pode significar ar em movimento, ou seja, vento. O vento em Ezequiel é ligado ao juízo de Deus. Em outro momento, ele pode significar direção, respiro, mente. Em outro momento ainda, o Espírito Divino, a força de Deus. Não é o significado do Espírito Santo, tá? Mas do Espírito Divino, a força de Deus. Qual o papel desta ruá em Ezequiel? Em Ezequiel 8 nós vamos encontrar, ele fala: um Espírito me elevou da terra ao céu e me levou até Jerusalém. Este Espírito, vento, meio de transporte entre a Babilônia e Jerusalém, uma força de origem divina que ajuda o profeta a superar as distâncias. Então ele se sente transportado por esse Espírito. Em 2 ocasiões, no capítulo 1 e no capítulo 3, ele fala que se encontrava prostrado por terra e um Espírito entrou nele e o levantou. E aqui ele sentiu o chamado de Deus para ser profeta. Mas a visão mais conhecida do livro do profeta Ezequiel é a ressurreição dos ossos. Eu vou até ler aqui na Bíblia, um pedacinho para vocês lembrarem. São os ossos secos, é o capítulo 37, ele fala: a mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície coberta de ossos. Ele fez-me circular em todo o sentido no meio desses ossos numerosos. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo, profetiza sobre esses ossos. Ossos dessecados, dir-lhes-ás tu: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobri-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se viam unir uns aos outros. E aí ele continua, é longa essa passagem dos ossos secos, né? Então a gente vê aqui alguns significados do Espírito nessa passagem. Por exemplo, no 1, o Espírito como força de Javé. Depois no versículo 5, 6 e 8, o Espírito como respiro. Depois, força vital personificada, até pontos cardeais, no versículo 9. No 14, o Espírito de Javé prometido aos povos.
A Ruá entra e revivem. Ele fala: saberei que eu sou o Senhor, para reavivar os mortos. Deus sopra o Espírito que porta a vida. Os mortos se colocam de pé diante de Deus. Como Deus promete aos ossos, Ele promete também aos exilados: vos darei o meu Espírito e sabeis que eu sou o Senhor. É um paralelo entre os ossos e os exilados. Promessa do Espírito de Deus em outros textos de Israel. Um espírito novo em um coração de carne. O capítulo 11 e o capítulo 36. No capítulo 36 ele explicita que esse espírito será aquele de Deus. Vos farei habitar na terra e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Espírito novo e coração novo tem um significado de mudança radical naquele povo como comunidade. Um povo que profanou, um povo que foi idólatra. Ezequiel tem claro que Deus é sempre fiel. E ele, o profeta, condena a conduta do povo de forma dura. O profeta acha que o povo até está recebendo uma punição justificada por aquilo que ele fez. Mas acredita que Deus salvará o povo do exílio. É Deus mesmo quem torna o povo capaz porque quer salvá-lo. Deus coloca um novo espírito no povo que poderá ajudá-lo a renovar a aliança e de rebelde se tornar obediente e fazer a vontade de Deus, de onde virão as bênçãos de Deus. Então, resumindo esse livro de Ezequiel, Ruá tem assim uma gama vasta de significados. Falar de espírito de Javé é um modo de exprimir a presença de Deus no mundo. O Espírito de Deus transforma o profeta para a missão. Então, Ezequiel, na situação de queda política, social, etc., ele compreende que a força de Deus pode fazer nascer a vida da morte, 5 séculos antes de Cristo. E ele também desenvolve o conceito da graça, que era um conceito não desenvolvido antes no Antigo Testamento. Deus salvará não com critérios humanos, não por nossos merecimentos, mas com a sua graça.